que está baseado em 5 pilares, né? Então, é ter um país economicamente forte, é um país socialmente justo, ambientalmente sustentável, eticamente respeitável e politicamente democrático. E um desses pilares, que é o economicamente forte, justamente tem como uma ideia mobilizadora de maior impacto o empreendedorismo, né? A promoção do empreendedorismo. Então, nós queremos, através desse projeto, criar ações sustentáveis e que possam contagiar a sociedade e organismos do governo e multilaterais para um plano de longo prazo para o Brasil, que é o que nós precisamos. O Fernando, esse projeto, por que Brasil 2022? Sim, porque em 2022 o Brasil completa 200 anos de independência, né? Então, quando foi criado o projeto em 2003, a ideia era justamente ter um caminho de longo prazo para acompanhar em etapas intermediárias, né, essa conquista, né, de um Brasil que fosse justamente, tivesse essas 5 características até então. Inclusive, curioso porque no mesmo momento, mais ou menos, nesse mesmo tempo, surgiu nas Nações Unidas as metas do milênio, né? E depois surgiram também alguns outros índices intermediários, 2007, 2015, que até o próprio governo aqui nosso acabou tomando como bandeira, o que nos gratifica bastante. O Fernando, e dentro desses projetos que o PNBE, o Instituto PNBE, que é um instituto de empresários, qual é o peso que tem o projeto em relação à educação? Sim, nós temos ações voltadas à educação, temos feito um projeto muito interessante. O ano passado viajamos vários estados, se eu não me engano foram 8 estados, onde visitamos as escolas modelo que tiraram o primeiro lugar nos índices de educação aqui no Brasil e identificamos o que elas tinham de diferente, né? Isso está gerando agora uma série de trabalhos que vai visar criar um projeto modelo que possa ser aplicado em municípios, né, por todo o Brasil. Então, um trabalho muito gratificante que também adiciona aqui, é um dos pilares mais importantes do 2022, pela educação ser um tema tão importante, tão fundamental. Quer dizer, vocês pegaram as escolas que tinham se diferenciado, né? Ou seja, tiraram as maiores aulas, as maiores notas, né? E aí foram ver o que elas faziam de diferente das outras escolas. É esse o sentido? Sim, fomos ver em loco, né, o que tinha de diferente e, bom, tem algumas coisas interessantes. A gente trouxe eles para São Paulo depois, convidamos eles para um congresso que foi muito bonito, onde eles puderam compartilhar essas experiências até com os seus secretários de educação, às vezes locais, onde às vezes não havia nenhum contato muito grande. Por vezes, nós observamos uma parceria entre realmente a secretaria e essa escola municipal. Por vezes, era uma iniciativa, era um logro individual da escola, dos professores, do corpo docente, do diretor da escola e, às vezes, até, obviamente, dos próprios alunos e da associação de pais, né? Então, nós vimos aí soluções muito interessantes que podem, acho, servir como exemplo, que é a questão, por exemplo, de levar o professor até a casa do aluno, na questão de reforço escolar, ou de conhecer a família, de integrar a família para ele conhecer um entorno educacional. Então, tem exemplos muito bonitos aí pelo Brasil afora que não são escolas que tinham um orçamento maior, né, mas que gastaram melhor dinheiro, investiram melhor, se informaram, integraram a comunidade. Isso tudo a gente quer agora explorar em um novo congresso no início de 2009, que vai ter como tema principal a tecnologia, o impacto da tecnologia na educação. O Fernando, e o aspecto de algumas empresas que adotaram escolas? Esse programa que o PNBE participou, de empresários do PNBE adotaram escolas. Como é que foi o resultado disso, Fernando? Nós não tivemos um caso direto, né, desse exemplo, mas às vezes tem até próprios empresários do PNBE que atuam como pessoa física em projetos de apoio, né? Nós tivemos o apoio de uma empresa, a Porto Seguro, que foi muito importante, o próprio Jaime Garfinkel apoiou em vários projetos, né? Às vezes as empresas têm suas fundações que acompanham escolas individualmente, né?
O Fernando, e dentro desses projetos do Brasil 2022, qual é o que você destacaria como o mais importante que o Instituto vem realizando? Boa pergunta. Eu acabei de assumir o Instituto e me deparei com uma série de projetos que a gente quer dar continuidade. E a minha ideia é fortalecer os 5 pilares, que às vezes nós tínhamos só um projeto para 1, 2 ou 3 pilares. Eu acho que o Instituto precisa ter um projeto forte para cada pilar, para mostrar a sua marca, para dar sustentabilidade a esse projeto. Eu acho que agora, diria que são 2 projetos que a gente está focando até o final do ano, que são prioritários. Um é na parte do próprio empreendedorismo, na promoção do empreendedorismo, que seria um projeto de capacitação de empresários por próprios empresários. Ou seja, o programa chama Empresário Capacita Empresário. A ideia é justamente empresários, empreendedores experientes do PNBE que possam estar contribuindo em workshops de formação para empresários, micro e pequenos empresários, sobretudo na questão na área de vendas, na área de gestão de pessoas, na área tributária e na área financeira, né, para eles mostrarem no dia a dia como funciona, como é que realmente se faz um livro caixa, como se acompanha, quando se deve colocar, como se deve interpretar. Então são dados, são experiências que eu acho que são únicas, que o empresário não tem oportunidade de fazer em cursos em entidades ou em associações, né, em universidades. Então a gente está criando um curso diferente para o empresário se capacitar por alguém que já tem experiência e que é um empresário de sucesso, né? O outro projeto que me vem à mente é o Bioóleo, né? Nem sei se eu posso falar já do nome do projeto, mas é um projeto que está sendo preparado há mais de 1 ano e meio. É um projeto duplamente sustentável, que visa reciclar o óleo comestível, o óleo, né, de fritura, de cozinha, né, e levar ele, fazer a reciclagem desse óleo, a coleta e a reciclagem em pontos de coleta do varejo, né, que a gente está negociando, não posso ainda mencionar os nomes. Então, um projeto de grande escala que já tem aceitação de uma boa parcela dos nossos parceiros da sociedade e que eu acho que vai instituir uma mentalidade diferente sobre a sustentabilidade, né, da reciclagem de um despejo como óleo comestível e da possibilidade de transformar isso em biocombustível, que essa é a segunda parte da sustentabilidade desse projeto, por isso que ele chama Bióleo, né? Bom, porque o óleo de cozinha, ele tem uma característica de que ele é altamente poluidor, né? Então, só de tirar o óleo combustível, o óleo de cozinha dos nossos rios já é uma coisa fantástica, né? Sim, certamente. Um litro de óleo comestível, se eu não me engano, pode poluir 90 mil litros de água potável, né? Ou água do mar mesmo. Então, é sério. Eu acho que é um projeto que se sustenta, foi muito bem estudado e o que é importante nesse projeto é a logística, né? Então, nós já fechamos as parcerias de logística, de transporte, de coleta, já estão fechadas, né? A gente está agora buscando apoiadores corporativos que queiram entrar junto nesse projeto que justamente vai poder dar também visibilidade às empresas, né, do varejo que queiram trabalhar com essa ideia nova, né? E esse projeto está no site do PNBE? Ele está resumidamente, tem algumas chamadas para convite, nós temos feito algumas chamadas, podem acessar o site que tem alguma informação lá. E o site é esse aqui, www.institutopnbe.org.br. Isso mesmo. Quer dizer que nesse site, alguém que tenha um interesse em alguma parte de um projeto como esse, de um óleo combustível, que vai se transformar em óleo diesel, né? Isso. E ele pode acessar aí, se informar e procurar alguma oportunidade disso aí. Certamente, né? O site é bastante dinâmico, tem notícias atualizadas dos 5 pilares, né, que nós atuamos no projeto, e eu acho que ele resume bem a bandeira do Instituto e a essência do PNBE,
que é lutar justamente por um Brasil que seja sustentável dessa maneira. Que eu resumiria um país que que tenha uma responsabilidade social, ética, né, ambiental, e que leve justamente o Brasil para um país melhor em 2022. Quer dizer, do Brasil que nós temos, que hoje não estamos totalmente satisfeitos, para um Brasil melhor em 2022. Ô Fernando, e você tem muitos parceiros assim que quando você tem um projeto desse se dispõe a se doar, a participar, a ajudar nesses projetos? É difícil, Roberto, né? É difícil, embora o Instituto trabalhe também com empresários, mas mais com empresas, né? A gente felizmente pode contar mais com o apoio de empresas do que o PNBE, pelo PNBE ser uma entidade mais cívica, né? Então, o Instituto está em um processo de transformação para o CIP, por exemplo, isso vai nos facilitar, né, também pleitear algumas linhas, inclusive internacionais, né? Nós estamos, pelos nossos contatos, aí também já elaboramos projetos para organismos multilaterais, como o Banco Mundial, por exemplo, que possam estar nos ajudando a desenvolver, né? Então, é um caminho longo, um caminho trabalhoso, mas não é impossível não. E eu acho que é um projeto atrativo, são causas nobres, são projetos sustentáveis que acho que podem fazer a diferença no Brasil, sim. Fernando, nosso programa está chegando ao final, faltam 3 minutos e eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta e pedir que você se despedisse e nos desse uma mensagem para terminar o nosso programa. A minha última pergunta, Fernando, é qual a importância que você vê dos empresários participarem em atividades corporativas, em se mostrarem, colocarem aquilo que pensam, exigirem aquilo que necessitam, ajudando a sociedade. Qual a importância que você vê nisso? Fundamental. Eu acho que está faltando no Brasil, em São Paulo, mas em todo o Brasil, faltam entidades, falta não somente entidades, acho que entidades têm, mas falta um pouco a percepção de que o empresário possa realmente repensar o seu papel como empresário cidadão e tenha certeza de que ele tem canais, né, que ele pode acessar para se comunicar. Ele, às vezes, não precisa mostrar o rosto, mas ele pode apoiar ações, ele pode mandar manifestos, né, falar a sua opinião, como aqui mesmo, no programa, né? Acho que é tão bonito, já vimos aqui tantas pessoas passarem por aqui, empresários, entidades, então, para poderem falar o que pensam, o que opinam. Então, é um espaço muito importante que o empresário, acho que tem que se conscientizar que ele está aí, né? O PNBE é um desses espaços, e o Instituto é um espaço muito interessante para o empresário apoiar projetos concretos de longo prazo, né? Então, eu convido os empresários a abraçarem essa causa, dizer que o PNBE está aí, nós temos mais de 20 anos de história, né? Temos um prêmio de cidadania, que é um dos mais antigos do país, temos esse projeto agora de longo prazo que inspirou a política federal deste governo em termos de longo prazo. Então, eu acho que é uma entidade de vanguarda que pode né, contribuir com o Brasil com esses projetos que fazem tanto a diferença e que, às vezes, você vê em outros países. Você vê nos tigres asiáticos, em países nórdicos, um pensamento a longo prazo. Que o que nos falta no Brasil, acho que a gente está tentando contribuir de alguma forma. Fernando, muito obrigado pela sua presença no nosso programa Cresce Brasil, que tem o patrocínio do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Boa noite e muito obrigado pela sua atenção.